A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Essa é a palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, que ele fala aqui comigo e contigo no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, que também, meu irmão, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas. Ou seja, Deus fala aqui, meu irmão, daquela época que houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também, que entre eu e você, aqui nesse mundo, aqui nessa terra que nós vivemos, haverá também falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Ou seja, introduzirão encobertamente heresia de perdição é aqueles falsos profetas que introduzirão palavras de falsidade, ou seja, de mentira, através da palavra de Deus, ou seja, falsos profetas, falsos pastores, eles vão pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade, mas com a palavra da verdade eles vão introduzir as falsas heresias, que são as doutrinas, que são as mentiras, encobertamente, para trazer sobre si mesmo repentina perdição, ou seja, eles vão trazer para mim e para você que estiver ouvindo aquela palavra, a palavra da verdade, mas através da palavra da verdade eles vão introduzir falsa mentira, falsa profecia, falsa revelação, e introduzirá para nós mesmos que estiver ouvindo repentina perdição, ou seja, é o que está acontecendo no mundo de hoje. Tem muitas pessoas que estão sendo revelado dentro de uma igreja de 4 paredes, pelo pastor, pelo pregador, pelo bispo, pela missionária, pelo missionário, que está sendo revelado que sua vida vai mudar, que Deus está falando que você vai ter um carro, que você vai ter aquilo. E você sai de dentro daquela igreja de 4 paredes da mesma forma que você entrou. E passa um mês, um ano e nada se cumpre na tua vida. É a repentina perdição daqueles que somos nós que estiver ouvindo essa palavra falsa pelo falso profeta. E essa, meu irmão, é a palavra que Deus fala comigo e contigo aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. É isso que acontece, meu irmão. Tem muitos falsos pastores, tem falsos profetas já entre nós. Porque Deus fala aqui na palavra da verdade de Deus, ele fala é a verdade. Deus, ele não mente. Porque Deus fala que ele não é filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Mas sim, ele é o Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E isso aqui é palavra dele, de Deus. Ele fala que também houve entre aquele povo, entre aquela nação, falsos profetas. Naqueles anos atrás, na outra geração que já se foi, houve falsos profetas, como também haverá falsos profetas entre vós. Entre nós, meu irmão, já está havendo, entre eu e você já tem os falsos profetas, os falsos pastores, aquele que engana a ovelha, engana o fiel, mesmo pregando a palavra da verdade, porque Deus fala aqui, haverá também falsos profetas que introduzirão encobertamente heresia de perdições. Que seja, meu irmão, aqueles pastores que falam, venha na igreja tal, venha na igreja fulana de tal, que hoje Deus vai falar contigo usando o pastor tal, que Deus vai falar contigo usando a missionária, que Deus vai falar contigo, Deus vai te revelar. E hoje, meu irmão, o povo está mais atrás de revelações de que de pregações de salvação. Hoje a igreja de revelações está cheia. E a igreja da pregação da salvação, que é a pregação verdadeira, não encontra ninguém. Quando é num dia, meu irmão, que o pastor for pregar a palavra, ensinando o que devemos fazer para nós ganhar
a eternidade para nós ser salvos pelo nosso Senhor Jesus, não vai aparecer ninguém naquele dia, porque a pregação é verdadeira. Se for um, é dois, três, é poucas pessoas. Mas no dia que fala assim, hoje tem um pastor de fora, o pastor ciclano, hoje Deus usa ele pelas revelações, Deus usa ele na... Rapaz, a igreja lota, meu irmão, a igreja de quatro paredes lota. Aonde é que Deus fala na palavra verdadeira que Deus fala assim, não habitarei em templo feito por mão de homem. A igreja está cheia, cheio de povo, cheio de revelações, mas está vazia de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita dentro de mim e de você, meu irmão. Deus habita dentro de nós. E esses falsos pastores estão pregando a palavra da verdade, mas aplicando a doutrina, a falsa heresia, introduzindo heresia no meio do povo, no meio da humanidade, no meio das ovelhas, dos fiéis. Deus está me falando aqui comigo, assim são eles, meu irmão. Deus está falando aqui comigo que o irmão aqui está passando por isso, isso e isso. Que aqui tem um irmão que Deus vai dar um carro, aqui que tem um irmão que Deus está curando assim, assim. Meu irmão, é só mentira, meu irmão. É introduzindo heresias e perdições a mim e a você que está ouvindo. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja que tem 20 anos. E a sua vida nunca mudou. Eu conheço vários. Nunca passa do que é. Porque está trazendo para si mesmo falsas heresias de perdições. Aqui a palavra é verdadeira. Temos que pregar com a verdade, meu irmão. Não é com falsidade não, porque Jesus é verdadeiro. Cobrando, meus irmãos, para pregar a palavra. Deus fala assim, de pregar o evangelho a toda criatura, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Agora os falsos profetas estão cobrando para pregar a palavra. E Deus fala aí de pregar o evangelho. Deus fala para ficar e pregar o evangelho, não é inde. Nós temos que ir até as pessoas. Nós temos que pregar o evangelho é de graça nós prega de graça também nós vamos receber as bênçãos de Deus. Não precisa nós cobrar do povo, não. O envelope aqui faz um compromisso com Deus. Faz um compromisso com Deus, que Deus vai honrar o teu compromisso. Coloca aí o que teu coração desejar para ajudar a obra de Deus. Meu irmão, a obra de Deus não precisa de dinheiro, não. A obra de Deus não precisa de dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Quer dizer, então, que eu estou simbolizando que eu estou comprando as bênçãos de Deus, e Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai ser comprado por mixaria, por 20 reais, por 50 reais, por 100 reais que eu vou colocar naquele envelope. Deus não vai se vender nem por 1 milhão, porque Deus, ele é o dono do poder, é o dono da glória, é o dono da riqueza, do ouro e da prata. É por isso que tem muitas pessoas, meu irmão, que não estão vivendo uma vida de bênção com Deus. Estão pegando um envelope, falsos profetas que estão aplicando esses envelopes nessas pessoas. E essas pessoas estão pegando envelope pensando que está fazendo compromisso com Deus. Quer fazer compromisso com Deus? Se arrepende dos pecados, se arrepende do que você anda fazendo. Droga o teu joelho, pede perdão para Deus e vai pregar a palavra do evangelho de graça. Que aí você vai ver as bênçãos de Deus se manifestar na tua vida. Não precisa eu pagar para me receber as bênçãos de Deus, não, meu irmão. Não precisa você pagar eu para me poder pregar a palavra para você, não, meu irmão. De graça dá e de graça recebei. Se de graça eu pegar a palavra, de graça também Deus vai me abençoar. A palavra de verdadeira, meu irmão, é dessa forma. Dói em quem doer, mas a palavra verdadeira é verdadeira, meu irmão. Essa é a palavra que Deus fala comigo e contigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Que nós viemos agora a buscar a Deus, a obedecer a Deus. Deixa Jesus morar dentro de você. O templo de Jesus é o teu corpo, a casa de Deus é o teu corpo, não é igreja de 4 paredes, não. Aonde que tem falsas revelações, falsas. É tanta coisa, meu irmão, que a gente fica sem entender. Enquanto isso, a vida do irmão e da irmãzinha não passa do que é. E a vida do profeta, do falso pastor, está lá, dando de carrão, casa boa, rancho bom. Enquanto a vida do irmão não passa do que é. 20 anos dentro da igreja. Todo dia está passando dificuldade de alimento, dificuldade em tudo em sua vida por estar seguindo as falsas heresias desses falsos pastores. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra, ela sirva para mim e para você, que nós viemos a abrir nossos olhos
Quer aprender a palavra de Deus? Não tem professor melhor do que a própria palavra, a Bíblia Sagrada. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Ele é teu professor. A Bíblia Sagrada é o teu professor que vai te ensinar o caminho certo. É a Bíblia Sagrada, é a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser liberto desses falsos profetas? Conheça as escrituras verdadeiras, a palavra verdadeira, através da palavra verdadeira. É dessa forma, meu irmão, nós temos que pregar a palavra, é com dignidade, é com verdade, porque Jesus é a verdade. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer a Deus? Quer ser liberto desses falsos pastores, esses falsos profetas? Entra no teu quarto. Entra no teu quarto, pega a tua Bíblia e lê, começa a ler e reler, lê e relê, que Jesus ele vai te mudar e te libertar, ele vai te transformar, vai te abençoar. Enquanto isso, os pastores vai ficar enganando aqueles que não querem aprender, porque está escrito, meu irmão, na palavra verdadeira, até os crentes mesmo conhecem a palavra. O Senhor, está escrito, é o Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Então não existe outro pastor a não ser o nosso Senhor, não. O meu pastor é o Senhor, já está escrito na palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer então que tem outros pastores? Para mim e para você não existe, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus, você e a sua família.